Ok, então comecei a gravar aqui a aula. Então, a base do que a gente vai estudar hoje é o pensamento do filósofo Robert Alexy, né? Mas primeiro vamos compreender como que a gente chega até esse pensamento dele. A gente viu na aula passada a questão das antinomias legais, né? A antinomia da lei. Vocês vão ver isso ou vocês já viram isso em direito civil também. Vocês já tiveram essa matéria em direito civil? Não? Acho que já, né? Porque alguns colocaram até na prova a solução das antinomias. Bom, então para relembrar, a antinomia é quando a gente tem um choque, né, de duas normas. Então eu tenho uma norma que permite e uma norma que não permite, ou então duas normas que elas podem trazer uma interpretação diferente. Às vezes essa antinomia não é tão clara, né? Não é pode ou não pode. Às vezes as duas normas existentes, elas trazem uma interpretação diferente sobre aquela situação. Então eu posso ter, por exemplo, um artigo dentro do Código Civil que não permite uma estipulação de multa acima de 10% do valor do contrato. E, ao mesmo tempo, dentro do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho um artigo que fala que a multa não pode ultrapassar 5% do contrato. Então, eu tenho duas normas que falam coisas diferentes. Né? A gente viu na aula passada que primeiro a gente vai observar a hierarquia, a especialidade, enfim, que para solucionar a antinomia de normas que são regras, é mais fácil, né, da gente solucionar. Por quê? Se eu tenho uma norma que fala que sim e outra que fala que não, ou uma norma que fala que é 5, outra fala que é 10, eu vou observar. Então, a norma do Código de Defesa do Consumidor, ela fala 5. A norma do Código Civil fala 10. Então, nas relações de consumo é 5. Nas relações cíveis, comuns, né, que não se aplique o Código Especial, é 10. Então, é mais fácil da gente solucionar, né, porque eu vou determinar ali as situações e falar, não, aqui é desse jeito, de acordo com esse código é desse jeito, e vou conseguir separar cada uma das situações. Quando a gente vai falando de princípio, né? Porque o princípio, ele não é tão simples quanto uma regra. Ele não é. E daí a gente vai ver, segundo o pensamento do Robert Alexy, qual que é essa diferença de princípio e regra. Então, mas, ok. O que é essa antinomia principiológica? A antinomia principiológica é essa colisão, então, entre dois princípios, entre duas normas principiológicas. Então, quando mais de uma norma principiológica, ela pode ser aplicada sobre o mesmo conjunto de fatos, né, que a gente vai estar analisando. Então, como que a gente vai solucionar essa antinomia? A gente vai recorrer para ponderação. Mas como que a gente vai chegar nessa ponderação? Então, aqui, nessa primeira parte do resuminho, eu coloquei, né, como que se desenvolve essa ponderação, mas a gente vai primeiro ver, porque essa parte aí do resumo, ela já estava na aula passada, tá? Mas primeiro vamos compreender como que se chega nessa ponderação a partir do pensamento de Robert Alexy. Alguém já ouviu falar do Robert Alexy, pessoal? Bom, o Robert Alexy é um filósofo do direito alemão contemporâneo. Ele ainda está vivo, né? Ele recentemente veio para o Brasil. Acho que ano passado ele veio para o Brasil dar palestras. Ele é considerado um dos pensadores contemporâneos do direito, da filosofia jurídica, né? Mais importantes. Essa teoria da argumentação jurídica, teoria dos princípios fundamentais, são teorias que ele desenvolveu há bastante tempo, né? Se vocês procurarem, são livros bem antigos, e até hoje eles são muito atuais. Essa teoria dele é o que o STF, por exemplo, os órgãos julgadores normalmente utilizam quando eles têm uma situação, se deparam perante uma situação de antinomia jurídica. Como que a gente chega no pensamento do Robert Alexy? Primeiro, a gente tem que compreender que, a princípio, existem, né, dois pensamentos de se encarar o direito, duas formas de se encarar o direito, que é o jusnaturalismo e o direito
direito positivista. Se vocês já ouviram falar, já tiveram essa parte em outras matérias? Sim ou não, pessoal? Isso, muito bem. Então vocês já entendem mais ou menos, né, o que são essas diferenças. Mas assim, em uma explicação bem simples, né, não entrando em toda a complexidade da matéria, mas o justnaturalismo, ele diria, né, ele traz aquela ideia de que o direito ele é natural, né? Ele advém então de uma da própria condição do ser, né? Justnaturalismo. Enquanto o direito positivista, ele traz essa ideia de que o direito é posto. Então, você interpretaria aquilo que é justo de acordo com a legalidade, né? De acordo com aquilo que está escrito. Já o justnaturalismo não, né? Ele traz que nem sempre o que está escrito reflete toda a lei, todo o direito, né? Já que teríamos direitos inerentes aí à própria condição do ser. Então, o Robert Alexi, ele vem superar essa ideia dúbia de ou é positivismo ou é justnaturalismo. E ele traz essa ideia de que o